Esses casos incomuns continuaram a aparecer ao longo dos anos. No final da década de 1990, eu estava viajando por vários países, investigando casos que tinham sido identificados por outros investigadores e psicólogos. Nunca sabia o que o caso iria me trazer e, por volta de 1997, eu já era capaz de detectar casos fantasiosos em indivíduos que queriam atenção. Edith foi uma das diversas pessoas com quem trabalhei em novembro de 1997, no sul da Inglaterra. Durante a entrevista inicial, ficou claro que ela tinha sofrido de bulimia recentemente. Embora afirmasse que não tinha mais esse problema, seu médico ficou alarmado com a contagem anormal de células vermelhas no sangue. Eu suspeitei que Edith tinha problemas psicológicos, o que foi reforçado quando ela explicou a razão para a bulimia autoinduzida. Ela era uma mulher de 40 anos, embora não aparentasse essa idade, com filhos crescidos e recentemente havia se casado com um jovem de 20 e poucos anos. Seus parentes pareciam ser a fonte de muitos dos seus problemas, inclusive deste. Eles a repreendiam e criticavam, dizendo: "O que ele pode ver numa velha como você?" Ela já tinha problemas de autoestima, que se refletiam em sua incapacidade de se manter empregada. Esses comentários não a ajudavam, e por isso ela tornou-se bulímica, na esperança de se fazer mais atraente. Pessoalmente, não compreendi o propósito disso, pois o rapaz havia se apaixonado por ela tal como havia. Por que ela sentiria necessidade de mudar? Desconfiei que ela iria precisar de aconselhamento psicológico, algo que eu não poderia lhe dar, especialmente no tempo limitado que ficaria com ela. Minha maior preocupação era que ela acreditava ter tido experiências com OVNIs e alienígenas. Naturalmente, em trabalhos deste tipo, é preciso sempre levar em consideração a personalidade como um todo. Ela explicou que vinha tendo sonhos estranhos, que achava que podia estar relacionado com manifestações de alienígenas ou de espíritos. Sua família não a ajudou em nada, pois não conheciam nada sobre o paranormal e criticavam constantemente Edith por causa de seus interesses. A principal experiência que tinha me contado ocorrera no ano anterior, 1997. Ela acordou e viu uma figura em seu quarto aproximando-se de sua cama. Depois não se lembrou de nada além do sonho que se seguiu. Ela estava deitada numa mesa com figuras em torno dela. No estupor onírico, ouviu-os falando sobre ela. Disseram algo sobre um erro e que muito sangue fora perdido. A partir disso, ela deduziu que tinha sido feito alguma coisa nela, que teriam tirado sangue dela e isso estaria lhe causando os atuais problemas físicos. Ela queria que eu verificasse isso durante a sessão. Por que tirariam seu sangue? O que iriam fazer com ele? Estava convencida de que, se a experiência foi real, foi negativa. Quando comecei a sessão, não sabia se alguma coisa iria aparecer, pois acreditava realmente que os problemas da mulher eram provocados por causas psicológicas mais profundas e que a conexão alienígena seria apenas uma desculpa para culpá-los por algo externo a si mesmo. Se fosse isso, seu subconsciente iria me dizer. Quando ela entrou em transe profundo, dirigia a seu apartamento na noite do evento. Ela tinha certeza da data porque mantinha um diário e os eventos estavam registrados nele. Ela acordou do sono porque o quarto estava frio. Então disse, apreensiva: "Há alguma coisa aqui. Está olhando para mim, está me observando, está do lado da minha cama." Ela descreveu um objeto de uns 22 centímetros de diâmetro, parecido com uma luz amarela alaranjada, com um grande cristal ou diamante no centro. Assustada, ficou olhando debaixo das cobertas e percebeu que outras pessoas haviam entrado no quarto. Uma delas era alta e se parecia
com um ser humano de pele pálida. Estava acompanhado por 3 criaturas pequenas, parecidas com globos brancos brilhantes. Ela não se assustou com eles, ficou apenas intrigada. Achou-os muito engraçadinho e eles tocaram seu braço e seu rosto com os dedos gelados. O mais alto estava segurando um estranho aparelho brilhante. Saiu um feixe de luz fria dele, apontando para o centro da sua testa. Ele lhe explicou que isso não iria machucá-la, só iria facilitar o seu transporte para fora da casa. Disse-lhe para ficar deitada, bem imóvel, enquanto era envolvida por um feixe de luz vindo de cima, e então começou a flutuar sobre a cama. De algum modo, eles apareceram do lado de fora e começaram a flutuar para cima. Neste momento, Edith expressou dificuldade para respirar e tive de remover as suas sensações físicas. No instante seguinte, ela estava dentro de uma nave muito grande, embora não se lembrasse de ter entrado nela. Foi levada a uma sala iluminada, na qual a luz parecia emanar das paredes e do teto. Dentro da sala, havia muito mais criaturas que ela descreveu como sendo diferente das pequenas criaturas macias e brancas que havia acompanhado. Eles são mais feios. Não são feios de verdade, só são diferentes. São mais troncudos, de cor marrom arroxeada, com cabeças maiores e gordas. Os pequenos são leves e parecem macios. Estes têm uma pele que parece áspera. Ela não conseguiu tocar um deles para descobrir, pois agora estava deitada sobre uma mesa, e não podia se mover. Então levaram a máquina até ao lado da mesa. Ela ficou apreensiva quando viu uma luz saindo da máquina e entrando em seu corpo, entre as costelas do lado esquerdo. Ela exclamou, dói, mas não dói. O ser alto comunicou-se mentalmente com ela, dizendo que aquilo não iria machucá-la. Eles iam reparar danos que ela havia causado em seu estômago. Ela ficou se perguntando por que estavam focalizando suas costelas em vez de fazerem aquilo pela boca. Ele explicou que era mais fácil fazê-lo pela lateral. Então, seu estado de espírito mudou subitamente para a ansiedade quando ela ouviu mentalmente os seres dizerem que houve um erro. O dano era maior do que esperavam. Ficaram preocupados, porque havia muito mais sangramento no estômago. Precisariam consertar mais do que imaginavam. Ela já havia perdido muito sangue e estava ficando fraca. E ouviu as palavras: você não deve danificar o seu corpo, ele é especial. Então usaram a luz para cauterizar a hemorragia. Fiquei curiosa para saber por que ela não havia percebido efeitos da hemorragia interna. Eles disseram que mais cedo ou mais tarde ela iria percebê-los. E então poderia ser mais difícil repará-los. Depois, inseriram um líquido branco em seu braço através de uma coisa que parece com uma agulha, mas que não era uma agulha. Explicaram que eles estão pondo células sanguíneas melhores em mim para compensar o dano. Alguma coisa que faz as células sanguíneas funcionarem melhor, para o sangue ter mais oxigênio. Quando estavam se preparando para sair da nave, o ser alto comunicou-se com ela e disse que ele voltaria para ver como ela estava. Ela se sentiu à vontade com ele e achou que o conhecia. Ele disse que eles tinham estado juntos antes de ela vir para esta vida e que era realmente muito velho. No instante seguinte, ela se viu de volta à sua cama, em casa. Sua mente se encheu de perguntas, que se dissiparam rapidamente quando ela adormeceu. Pela manhã, não havia lembrança do evento, exceto por um sonho, que sugeria que eles a haviam ferido ao remover o seu sangue. Agora ficara óbvio que tentaram ajudá-la, pois ela mesma havia causado danos ao seu corpo por conta dos vômitos constantes produzidos pela bulimia.
Seus médicos ficaram preocupados porque suas contagens de células vermelhas estavam tão baixas que não conseguiam entender como ela estava em pé e que ela deveria estar inconsciente. Seu subconsciente me comunicou que ela não deveria se preocupar com a baixa contagem de células vermelhas. Era algo normal para ela, que podia funcionar muito bem assim. A contagem das células não significava nada. É apenas uma contagem baixa. Normalmente, a contagem baixa é uma indicação do oxigênio. Seu fornecimento de oxigênio está melhor, embora a contagem esteja baixa. Os danos à área do estômago tinham sido reparados e os médicos não encontraram nada com seus exames. Provavelmente iriam registrar o fato como um mistério. E se Edith não estava com problemas físicos, seria melhor não tocar mais nisto. Este caso mostra o problema entre a mente consciente interpretando um sonho perturbador e chegando à conclusão errada, e a compreensão correta da situação advinda da hipnose com transe profundo. Quando conversamos sobre isso, depois que ela acordou, ela compreendeu que a maneira como entendeu a lembrança do sonho era falsa. Os seres da nave não a haviam ferido, na verdade, consertar os danos causados por ela mesma, por conta da sua vaidade e insegurança.